Bolsonaro fez um golaço ao anunciar o juiz Sérgio Moro como futuro ministro da Justiça ou não? Gol de bicicleta. Agora, o maior risco está com o Moro. Ele disse que não vai ser candidato nas próximas eleições. Você acredita nele? O juiz Sérgio Moro teve motivação política para prender o Lula? Você acha que a segunda turma do STF pode soltar o Lula? O Bolsonaro fez um golaço ao anunciar o juiz Sérgio Moro como futuro ministro da Justiça ou não? Como ingrediente de popularidade e apoio popular ao governo dele, Jair Bolsonaro, sem dúvida alguma, esse é o gol de bicicleta. Agora, o maior risco está com o Moro. O Moro angariou méritos inegáveis no combate à corrupção, mas ele é super-ministro agora, responsável não só pelo combate à corrupção, onde ele é considerado uma autoridade, digamos, com experiência única, mas ele tem que cuidar de segurança pública. A segurança pública é outra coisa. Ela está ligada à corrupção? Está. Mas segurança pública no Brasil hoje, diante dos nossas assombrosas taxas de criminalidade, da complacência da sociedade brasileira em relação ao banho de sangue que a gente promove todo ano, é uma outra realidade que uma pessoa só não tem condições de resolver. Basta só lembrar que a polícia é uma coisa estadual, quer dizer, são os governadores que têm que ser envolvidos nisso. São questões sociais que são envolvidas nisso. São questões muito difíceis da execução penal, do sistema prisional, da capacidade ou não das forças de segurança agirem, da proteção das fronteiras. É uma integração tão grande e, sobretudo, uma motivação social enorme de combater a questão da criminalidade. Ela não cai nas costas de um só. Então, o risco dele é grande. A linguagem da política... Risco de dar errado? Sim, porque isso é um resultado que as pessoas querem ver acontecer. E é como a bomba fiscal, não vai vir direto, não vai vir porque o Moro sentou lá, nós teremos taxas de criminalidade ao final de 2019 essencialmente melhores que as de 2018. Isso é um processo. E esse processo demanda uma linguagem política. O que eu chamo de linguagem política? Na entrevista coletiva dele, ele já se referiu a isso porque é um homem inteligente e perspicaz nesse sentido. Quando ele fala que ele não é um político como os outros, ele está dizendo o óbvio, ele não vem de uma carreira política, se tornou político agora, e quando ele fala que ele vai fazer política, não é a política partidária a qual ele se refere, mas é a política de coordenação e articulação. Não é o toma lá da cá. É a capacidade de trazer uma visão e articular essa visão entre vários grupos, entre eles os dos integrantes do Legislativo. Pro caso do Moro, esta linguagem da política é muito diferente da linguagem da corporação até aqui onde ele atuou, que é do judiciário, da justiça. É bom lembrar para as pessoas que ele não vai mandar no judiciário. Sim, não vai. O presidente desse poder é o presidente do Supremo, atualmente Dias Toffoli. Então são coisas separadas. O que o Moro fez até agora, como agente do judiciário, é diferente como chefe da justiça. E é outro que vai aprender fazendo. Você acha que a Lava Jato perde força com a saída dele? Não acho não. Eu acho que a Lava Jato a saída dele, na minha interpretação, isto é uma interpretação, vou reiterar, isto é uma interpretação. Eu sempre separo isso para o público, eu digo, olha, isto aqui é o que eu acho, isto aqui é o que eu sei. Então, o que eu acho que explica em boa parte esse passo que ele deu, é ele ter se convencido que a parte dele na Lava Jato meio que tinha chegado onde podia chegar. Agora subiu tudo para a segunda instância, vai para a terceira instância, é o TRF4, no caso de Curitiba, né? Vai lá para o TRF4 em Porto Alegre. Dali sobe para o STJ, ou sobe para o Supremo, são outras áreas. Já agora não é mais tanto a tarefa de investigação e condenação em primeira instância, é muito mais o que está no alto. É uma outra fase do trabalho, especificamente da justiça. Toda aquela área da Força-Tarefa Lava Jato, da investigação, da encontrar o ilícito, pegar quem cometeu o ilícito, colocá-lo, decreta preventiva ou não, faz delação. Quer dizer, a parte de esclarecer, esta está para trás. A Lava Jato não acredito que perca força
nesse sentido. Ela cumpriu uma tarefa, ela veio até aqui. Daqui para frente é uma outra na qual ele já não teria mais o mesmo papel. Ele disse que não vai ser candidato nas próximas eleições. Você acredita nele? Eu acredito no Moro. Agora, eu acredito que ele muda de ideia conforme as circunstâncias mudam, e o fato dele ter topado ser ministro é uma prova eloquente disso. Ele vinha dizendo, enquanto juiz, que não tinha interesse na política. 7 vezes. As circunstâncias mudaram, as ideias dele mudaram. Eu não vejo nada errado nisso. Pode mudar. As circunstâncias mudam. E o que você acha que ele pode ajudar no Ministério da Justiça e da Segurança? Em primeiro lugar, ele traz... Por que ele topou? Eu acho que ele topou porque ele é um leitor de história. Há dois elementos que as pessoas tiram um pouco de perspectiva quando elas se preocupam com a Lava Jato. Tanto os procuradores como o Moro têm informação no exterior, são pessoas conectadas com outras operações semelhantes que foram levadas a cabo, especialmente na Itália. E perceberam que nesses lugares o sistema político corrupto conseguiu se reorganizar e bloquear a ação anticorrupção. Há duas maneiras de fazer isso. Ou há uma regeneração do sistema político, e eles, ao longo do tempo, procuradores e o Moro, passaram a se convencer que o sistema político deixado entregue a si mesmo não se regenera, por causa das suas características estruturais. Isso é um debate acadêmico de enorme importância do ponto de vista da ciência política, da organização do sistema político brasileiro, sobretudo como os partidos aqui são fracos, mas não é acho que o problema é a gente entrar agora. Onde eu quero entrar é o seguinte: o Moro, ao se tornar um político e entrar na política, porque ele queira ou não, ao assumir essa posição executiva que ele tem hoje como ministro da Justiça, ele se torna um político. Ele pode se caracterizar como um político de uma nova feição, de uma nova geração. Ele fala que é técnico. Não é técnico coisa nenhuma. Aí eu diria, se ele estiver assistindo, o Moro não tem nada a ver, tem a ver com técnico, mas não é só técnico. É político também no sentido da articulação. É isso que a gente precisa ter em mente. Para fazer a reforma da Previdência é uma articulação política em sentido amplo, não é catar votinhos só no Legislativo. Para combater a corrupção, ok, os órgãos o fizeram. A segurança pública no Brasil é uma articulação política nesse sentido. Os governos estaduais. Ele já o reconheceu, eu já me referi à frase dele, que ele entende que a linguagem política para ele é a linguagem da articulação. Então, quando ele entra no sistema político e se torna um político, mesmo que seja nesse sentido mais abrangente, ele está dando um sinal positivo. Ele está demonstrando que é o engajamento dentro da política que pode fazer com que ela mude. Este tenha sido sempre o meu argumento nessas dezenas de palestras que eu proferi pelo Brasil esse ano. As pessoas sempre me perguntavam, mas se é do jeito que está, como é que a gente sai disso? E a minha resposta continua sendo a mesma. É pelo engajamento na política. Não há resposta para os nossos problemas possível que não venha da política. Você está dizendo que só vai mudar quando a gente do bem entrar na política. É isso aí. Então as pessoas entrando na política, fazendo política, renovando a política, se engajando em política, elas começam a levar para a política o que os partidos não conseguiram, que é ser esta correia de transmissão de demandas, de exigências, de postulados legítimos de grupos sociais, étnicos, econômicos, regionais ou o que seja, e isto no âmbito do consenso, da votação e da negociação legislativo se decide em harmonia com o executivo. Esta é a situação ideal. Ela no Brasil ela ficou o contrário. Agora, o sinal que ele deu depois da Lava Jato, ou digamos assim, até algumas pessoas que pegam nessa formulação, eu vou refazê-la. Uma das consequências da anticorrupção no Brasil foi a completa desmoralização da política. As pessoas passaram a ver a política, já viam, mas passaram a se, digamos, a ter uma repulsa da política de tal ordem que isso dificultou, em boa medida, essas respostas que a gente precisa com urgência. Então, quando gente como o Moro vem para a política, eles estão dando um reforço à política, e isso é positivo. O presidente eleito Jair Bolsonaro tem feito críticas pesadas ao jornal Folha de São Paulo, você deve ter acompanhado. Sim. Numa entrevista ao Jornal Nacional, ele disse que deve cortar a propaganda oficial do governo na Folha e também comentou, abre aspas, por si só o jornal acabou, fecha aspas.
governo Bolsonaro vai conseguir acabar com a Folha de São Paulo? Não, eu acho que o governo Bolsonaro não vai conseguir acabar com meio de comunicação algum. A dependência deles, ao contrário do que a campanha diz, eu discutindo com amigos meus que apoiaram o Bolsonaro, eu disse para eles, sai dessa criancice. A maior parte que dependem todos de verbas governamentais, muito pouco. O que eu acho é que não tinha que ter verba governamental alguma para ninguém, na minha perspectiva. Nesse ponto eu sou ultraliberal. O ministro Fachin mandou para a segunda turma do STF o pedido de soltura de Lula, motivado por sim de Moro a Bolsonaro. A defesa do Lula alega que o juiz Sérgio Moro foi parcial na condenação do ex-presidente. O juiz Sérgio Moro teve motivação política para prender o Lula ou conduziu o processo de uma forma técnica, seguindo as provas e as leis? Eu acho que essa, de novo, é uma questão super interpretativa. Na minha interpretação da conduta do Moro, não. Não acho que o Moro tinha uma motivação política partidária. A motivação do Moro, como a de muitos procuradores, de muitos delegados da Federal, era pôr um fim à corrupção. E não há como negar as evidências que o Lula presidiu um extraordinário, nunca antes visto esquema de corrupção em parte alguma do mundo. Em que medida a sentença proferida, porque vem mais, né? A sentença proferida contra ele, contra o Lula até aqui, por conta do triplex, obedece a critérios técnicos ou não? Há um ávido debate entre os juristas, do ponto de vista técnico exclusivo das provas e da sua produção, a produção de provas. O que se argumenta é que a narrativa da acusação não encontra sustentação nas provas apresentadas. Nesse sentido, a condenação do Lula é outra. Ela é a condenação de um esquema que a gente só pode comparar com outros esquemas cujos resultados são conhecidos, mas exatamente cada passo da cadeia de comando nem tanto. Uma parte dos juristas dirá, ok, é tão óbvio como tudo aquilo foi organizado e ao que tudo aquilo levou, que uma tecnicalidade ou outra pode passar, digamos, de olhos fechados. Não é assim que boa parte de quem trabalha com direito vê. E vê a garantia dos direitos, sobretudo os direitos da Constituição, que aí até o último recurso e tudo mais. A motivação do Moro, como dos procuradores e dos delegados, ela pode ser qualificada de política nesse sentido mais amplo da palavra, pela compreensão que eles têm da sociedade brasileira como uma sociedade indefesa, diante de um sistema político corrupto que age contra a sociedade e que só consegue ser protegida pela atuação do Ministério Público, pela atuação do Judiciário e o seu braço, a polícia. Então, esta é uma compreensão política na qual se dá o exercício da ordem legal. Mas espero que o seu público entenda que eu estou colocando política em dois patamares. Tem a política, olha aqui, eu vou perseguir esse cara porque ele é um político contrário do político que eu gosto. Não é isto. E tem entendimento político da situação da corrupção no Brasil, que aliás é o entendimento de boa parte do Supremo também. Então, nesse sentido, a atuação teve consequências políticas, mas eu não acho que a motivação do Moro para prender, julgar e condenar o Lula tenha sido político-partidária. Você acha que a segunda turma do STF pode soltar o Lula? Eu acho que vai depender não exatamente nesse ponto, porque aí eles teriam que dar razão à defesa que está arguindo a parcialidade do juiz com um raciocínio político. Esse eu acho que dificilmente cola, porque o processo do Lula subiu para a segunda instância e foi unanimemente respaldado. Por 3 desembargadores. E ele perde provavelmente no STJ também, ou seja, a lisura do processo e das provas, do ponto de vista interno do judiciário, me parece consolidado. Então,
se a parcialidade lá atrás pode ser contestada antes de tudo isso, tem que ser considerado o período todo do processo. E o processo passou pelas várias instâncias da justiça e não foi em lugar algum refutado. Então, o argumento da defesa, que tudo isso começou porque ele tinha raiva do Lula, ou porque politicamente não gostava do Lula, ou porque queria perseguir o Lula, ou porque era amigo de algum adversário político do Lula, não para de pé. Realmente não para de pé. Onde o Lula pode sair da cadeia é num outro, digamos, âmbito, que é o da interpretação do preceito constitucional, segundo o qual as pessoas só vão para a cadeia depois de esgotados todos os recursos. O famoso vai em cana depois da segunda instância ou não. E isso o Supremo vai ter que se pronunciar finalmente. Isso está chegando aí de novo. Isso aí foi, digamos, politicamente freado antes das eleições para que não houvesse impacto nas eleições. Passadas as eleições, esse tema volta à pauta. Se o Supremo voltar à sua interpretação anterior, que é mais próxima da Constituição, segundo o qual o indivíduo pode ir preso, mas não obrigatoriamente vai preso após a segunda instância, é possível que o Lula se beneficie disso.